E a gente continua falando de esporte paralímpico, do guiso na bola, até que permite cegos jogarem futebol, a evolução de próteses de corrida para quem, por exemplo, não tem as duas pernas. A tecnologia abriu as portas do esporte a pessoas com deficiência. Os equipamentos para a competição no paradesporto são cada vez mais personalizados. O acesso a eles, porém, ainda é um desafio. Na simbiose entre o ser humano e a ciência, a essência do esporte adaptado. Foi uma prótese como essa que alavancou a vida de Vinícius após um acidente de moto há 5 anos. No ano passado, ele virou campeão mundial entre os amputados de perna. Eu entrei em contato com o campeão mundial na época que eu estava no hospital, ele é um alemão, e ele falou assim, ó, eu posso te ajudar, vou mandar uma equipe aí do Brasil te avaliar, se você tiver o perfil eles vão te apoiar, né? Eles gostaram do meu perfil e acabaram me doando a primeira prótese minha, né? Os primeiros registros do uso de próteses vêm da Índia antes de Cristo. A evolução passou por Egito, Grécia e Roma Antiga. Os materiais variavam: ferro, bronze e madeira. No século XX, o brilho do ginasta alemão Georg Eisen, com 6 medalhas na Olimpíada de 1904, usando uma prótese de madeira, e a criação dos Jogos Paralímpicos em 1960 acentuaram o avanço tecnológico. Na década de 80, o norte-americano Van Phillips desenvolveu a prótese de fibra de carbono, a lâmina, como a que permitiu ao sul-africano Oscar Pistorius competir na Olimpíada de Londres ao lado de atletas sem deficiência. Ela reproduz a mecânica de corrida e salto do pé humano. É como se eu tivesse com uma mola embaixo do meu pé mesmo, porque ela, na hora que eu piso, ela me amortece e depois eu tenho um impulso para poder ir para frente. Apesar de parecidas, as próteses são personalizadas. A parte que liga no corpo, ela tem que estar certinho, com o tamanho da coxa dele, o comprimento da amputação, para ver qual a funcionalidade que ele tem para a prótese ficar mais justa. Sabrina sentiu na pele a diferença. Ela começou no esporte com a lâmina emprestada. Ele ainda era homem, né? Então ele pesava 95 quilos e eu pesava 60. Ela era bem dura, mas eu conseguia correr. Mas quando eu peguei uma, que eu ganhei uma com o meu peso apropriada para mim, foi uma diferença enorme. Já nos esportes em cadeira de rodas, a adaptação não se limita ao tipo de deficiência. E elas são feitas para deslocamento dentro da funcionalidade de cada uma. Se a gente for pegar a cadeira do rugby, ela é feita para o contato, então ela vai parecer ali um Mad Max, né? Uma cadeira de aço feita para pancada. A cadeira do basquete, ela já vai ser adaptada para a funcionalidade de ser veloz e permitir o manejo da bola de uma maneira eficiente. A cadeira do atletismo, ela vai ser feita para se deslocar rápido, ter uma grande resistência. O desafio agora é fazer com que essa tecnologia se torne mais acessível. O grande problema, e essa talvez seja a lacuna, é quando esse atleta está começando. Como ter acesso ao equipamento? Às vezes os clubes não têm isso. Hoje os sistemas sociais do Brasil, o INSS, a Previdência, eles dão um equipamento razoável e muitas vezes até bom para as pessoas com deficiência para o seu uso do dia a dia. Muitos começam o esporte com esse equipamento de dia a dia, mas depois que fez aquela fase inicial para a evolução, eles vão ter que muitas vezes fazer investimento para evoluir. Tem muita gente também ali que está sentado, que quer mostrar o potencial, só que não tem essa oportunidade por causa do valor da prótese. Mas a ciência não para, e é essa evolução que pode mudar essa história. A gente vai ter uma impressora que a gente vai imprimir as peças da prótese do jeito que a gente quer. E a gente vai baratear o custo e elas vão ser mais funcionais. O novo basquete